Meus irmãos, saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém. Quero estar agradecendo a glória, mais a oportunidade que o nosso Deus tem nos concedido de estar aqui por trás deste microfone para estar falando do amor de Jesus. Com certeza Jesus está vivo. Está vivo. Eu digo que ele está vivo porque eu falei com ele hoje, com certeza ele está vivo. A gente não fala com outro. A gente fala que é vivo. E ele está vivo, em nome de Jesus. Com certeza estará entre nós nesta noite. Amém, meus irmãos? Quero louvar a Deus também pela vida do nosso presbítero, Paulo, aqui, o dirigente dessa congregação. Deus abençoe. Os outros presbíteros, já disse, Deus abençoe, né? Agradecendo a Deus pela vida do nosso pastor, que com certeza ele foi escala, ele viu lá na escala, permitiu que pudesse falar com o nome de Jesus aqui nesta noite. Com certeza é um privilégio do Senhor para a vida de cada um de nós. Meus irmãos, também quero parabenizar esta data, né? Dia das Mães. Deus abençoe a vida de cada mãe em nome de Jesus. As mães com certeza merecem ser honradas. Eu vi a alegria da minha filha quando ela teve Isaac, quer dizer, seu primeiro filho, e ela me ligou chorando: pai, o que foi esse abraço, mãe? E eu também tive que chorar muito com ela. E eu fiquei muito feliz porque eu vi a alegria que a minha filha dava às mãos de Deus por ser mãe pela primeira vez. Então, até aqui foi eu e as demais mães que merecem ser honradas diante de Jesus. Amém, meu querido? Amém, igreja de Jesus. Meus irmãos em Cristo, eu quero ser breve em nome do Senhor. Eu escolhi uma mensagem a decorrer da semana que eu fui escalado, e eu pensei que era aquela mensagem que eu ia pregar. Eu escutei a mensagem e de repente Jesus mudou a mensagem. Para ser sincero, eu pensei em pregar em 2 Reis capítulo 12. Eu pensei em pregar em 2 Reis capítulo 12. E ontem o Senhor mudou a mensagem e me resolveu, ou seja, me levou para o Evangelho de João, capítulo 21. Meu irmão, só tinha outra coisa, tem Gênesis, Apocalipse, são muitas mensagens. E graças a Deus que, talvez na área de cantar, eu não devo muito não, sabe? Mas para fazer assim uma palavra rápida, eu ainda consigo, mas para cantar. Então foi aqui nesse texto que Jesus me levou em João, capítulo de número 21. João capítulo 21, a gente vai ler o versículo para a nossa meditação. João 21 e o versículo de número 17. Que está escrito assim: disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-nos? Simão entristeceu-se, porque lhe dito terceira vez: ama-nos. E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas até aqui. Quantos podem dizer amém? Meus irmãos, até peço desculpa em questão da minha leitura, porque não sei se todos aqui sabem, eu tive internado há 2 meses atrás, tive dificuldade na visão. E eu já tinha dificuldade de entender, e agora piorou um pouco, né? Porque esse dado nutriente aqui, a cada dia que passa, está apagando o olho. Foi nossa 3 anos, eu tive que voltar de internado, foram muitos exames, e até aqui não chegou a definição da enfermidade. E aí, o último exame que eu fiz agora, o doutor disse que foi derrame que tinha dado, mas o evaluador disse que foi derrame e seleção de situação. Mas as irmãs vão orando, para Jesus ter misericórdia de mim, né? E continuar fazendo a sua vontade na minha vida. Sei que experiência vem de nós, mas não quero contar desse texto assim. A gente deixa testemunho por situação, né? Situação a gente conta testemunho. Vamos agora entrar na palavra por situação, se for possível, a gente conta testemunho. Pronto. Meus irmãos em Cristo, João capítulo 21 é uma passagem muito parecida com Lucas capítulo 5, porque são 2 pescas: pesca maravilhosa e pesca milagrosa. Quer dizer, em Lucas capítulo 5 a gente vê até Jesus no barco, né? Quando termina de ensinar, entra no barco, e ali manda Pedro lançar a rede,
e a gente pega peixe também. Mas em João capítulo 21, os discípulos receberam uma ordem de Jesus, mesmo sem conhecer ele, para poder pegar o peixe. Porque em João capítulo 21, se não for pedir demais para os irmãos, deixa sua Bíblia aberta, aqui a gente está rapidinho em nome de Jesus. João capítulo de número 21, versículo de número 3, disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. E disse-lhe eles porque era mais de um, era 7 discípulos, também nós vamos contigo. E foram subir logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Eu já vi alguns pregadores pregar, sabe, eu não sei se ele achou ou teve conhecimento mais do que a minha pessoa, ou achou um texto parecido, que chegou até a dizer que os discípulos tinham abandonado a fé e resolveram voltar para o mesmo lugar da pescaria. Ou seja, mas quando a gente lê João capítulo 21, não dá para entender bem desse jeito. Por quê? Por que eles voltaram à pescaria? Por que abandonaram a fé? Não. Logo no capítulo 20 a gente já vê que Jesus fala com os discípulos, né? Ele chega onde está eles ali no templo, reunidos, e de repente Jesus salta eles com a paz. A entender que ele sabia que Jesus estava vindo, então não tinha como abandonar a fé. E o que é que a gente entende aqui? A gente entende aqui que eu estou tirando de fofoca para pular, só para facilitar a leitura, sabe? Você vai falar, não, eu não vou pular. O Espírito dos profetas, eu sou dos profetas. Resumindo, então, aí o que acontece? Pedro está indo pescar, não é abandonando a fé, é porque eu creio que esses homens tinham família que dependia deles para se alimentar. Então, com certeza, tinha que voltar ao seu serviço, porque ficar sem trabalhar com mais, porque ele ia trazer o sustento para casa, ou no fim do mês, ou 15 dias depois. Então, tinha que voltar para a pescaria, pegar o peixe, vender, comer o peixe e aí viver as suas vidas. Então, eles resolvem voltar à pescaria, porque até então esperava a ordem de Jesus. E eles voltam para a pescaria como os demais dias que ele faz, só que dessa vez não deu muito certo. Porque a Bíblia diz que eles pescam a noite toda e nada apanha, ou seja, não pega nada. Aí volta. Quando eles voltam da pescaria, se era a noite toda, com certeza já de manhã. E quando eles voltam, capítulo número 21 e versículo de número 4, e sendo já manhã, quer dizer, a noite toda, já era de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram o que era. Sabe por que esse texto nos chama a atenção e é muito interessante, de Lucas capítulo de número 5? Lá, eles voltaram, eles foram pescar, mas Jesus estava com eles, entrou dentro do barco e disse a Pedro: bota essa rede, matar a hora, não vai pegar peixe. Jesus estava presente. Só que aqui, quando eles vêm saindo do mar, topa um homem pé na beira da praia. Eles não conheciam que era Jesus. Jesus deixou-se conhecer que era ele. Mas é interessante aqui que no capítulo de número 21 e o versículo, nós lemos o versículo 4 e o versículo de número 5, disse-lhe, pois, Jesus: filho, tem alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Até então eles não sabiam que era Jesus que estava falando com eles. Só que o interessante aqui, a gente leu o capítulo, versículo 5, a gente vai ler você para poder entender. Versículo 6: e disse-lhe: lançai a rede à direita do barco, e acharei. E lançaram lá, pois, e já não podia tirar pelas multidão dos peixes. Foi, irmão, sabe o que foi que eu fiquei pensando? Sabe o que foi que Jesus disse aos discípulos? E os discípulos não sabiam que era Jesus, mas Jesus dirigiu para ele a palavra assim, foi assim: retorna de volta para o mesmo lugar e lança a rede à direita. Ô, irmão, à direita? Mas menino, será que ele só estava pescando na esquerda? Será que ele passou a noite toda só pescando na esquerda? Aí Jesus chega e diz: então pronto, sai da esquerda e lança a rede na direita. Eu fiquei pensando, não tinha nada a ver com a direita e a esquerda, irmão. Jesus só queria ter essa obediência. Porque quem está pescando lança desse lado e daquele, não é? Então até pegar o peixe. Eu não, no meu caso eu gosto de pescar de anzol, sabe? Eu sei que é uma pescaria bem complicada, porque ela esperando, né? Eu não gosto muito de pescar de rede. Mas pescaria de rede, para quem pesca sabe que é uma pescaria muito enforçada, cabe muito esforço. Imagine voltar para o mesmo lugar, lançar rede no mesmo lugar, naquela situação, aquele mesmo serviço. E é interessante que eles não questionaram nada. E voltaram para lançar a rede à direita. Parece que eu vejo que situação olhando para a direita mesmo. Porque a gente estava
sabe? Mas mesmo assim vamos lançar. E a Bíblia diz que quando ele lançaram a rede, o menino, e olha assim, mas estava pesado. Estava pesado. Papai, o quê? Agora tem peixe. Agora, por que tanto peixe? Foi porque ele estava pensando que não tinha nenhum peixe, tinha peixe. Só que dessa vez agora coube a obediência, irmão. Olha, a estrada do milagre, eu vou ensinar agora. O senhor sabe, eu sei, pela palavra sei. A estrada do milagre está na obediência. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. O que adianta tanto sacrifício se não haver obediência? Não vai funcionar. Porque, mas está aqui domingo, porta aberta, mas foi a palavra de Deus que eu estou no coração. Eu sei que a gente está aqui domingo, porta aberta, né, irmão? Mas eu já até pedi a Deus para mudar o jeito de eu pregar, mas até agora Jesus me disse assim, para que você recebeu? Porque cada pescador usa o seu equipamento de pescaria. Jesus me deu esse equipamento, eu vou continuar com ele. Resumindo, só que quando eles balançam a rede está cheia de peixe. Os 7, olha assim, disse, pai, o negócio agora mudou. Nós lemos o versículo 6, foi? Nós lemos o versículo 6. Agora vamos ler o versículo 7. Então aquele discípulo aqui Jesus amava, disse a Pedro. Os irmãos sabem qual é o discípulo que Jesus amava? João. Então aquele discípulo aqui Jesus amava, que era João, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro viu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava o quê? Nu. E lançou sobre ele. Eu fiquei pensando aqui, mas como é que um camarada resolve pescar, mas 6 camadas nu? Ele está errado, né? Isso aí é uma coisa, né? Só que esse nu aqui não era um nu de espírito. Quando a rede estava cheia de peixe, aí que os 7 perceberam, só era 7, né? 6 e 7 com Pedro. Aí disseram assim: pronto, então vamos voltar. Quando vai voltando, aí João levanta a cabeça assim e olha para dentro da praia, estava no mar. E olha assim, quando vem, disse: vem cá, Pedro, vem cá. Logo antes a gente não estava conhecendo, mas agora eu estou conhecendo. Quem é? É o Senhor. Aí, quando Pedro ouviu a palavra é o Senhor, aí lembrou-se que Jesus está na beira da praia. E aí, olha aí que ele era agora 100% Deus, porque era 100% homem enquanto era homem, mas agora está ressuscitado, agora é Deus. Mas o texto diz que quando Pedro ouviu a conversa que era o Senhor, surgiu-se como uma túnica e lançou sobre o mar, e você com o tubarão não pegou ele. Sabe o que eu fiquei entendendo aqui? Esse nu de Pedro era um calção. Se a sua Bíblia for de estudo, você vai ver no rodapé da Bíblia que está lá dizendo que era tipo de um calçãozinho curtinho, sabe? Mais ou menos um pai, uma sindicação, numa cintura para cima, sabe? E pescando de outro aqui. Só que quando ele viu a conversa, disse: aqui é Jesus que está na beira da praia? Aí ele disse: não. Para ser sincero, André, para ser sincero, eu nunca me topei com Jesus com esse tipo de roupa. Ô irmão, peraí. Irmão, se lembre que hoje é culto do Proate, e a gente sabe que é um trabalho comemorativo aqui das mães. O senhor vem com uma palavra dessa, mas eu tentei mudar essa palavra, diante de Deus. Mas Jesus colocou essa palavra no meu coração. Quando Pedro viu a conversa desse Jesus, disse: não, ainda tem um gol. Se a gente não se vê por aqui na terra, mas lá no céu a gente se vê. Agora, para me contar com ele com esse tipo de roupa, eu nunca vou. Nossa, mas peraí, roupa vai para o céu? Deixa eu te falar uma coisa. Pedro viveu 3 anos e meio a Jesus. Eu tenho certeza que ele nunca ficou de calçãozinho na frente de Jesus. Essa seria a primeira vez. E ele arriscou a sua vida por conta da roupa que ele estava bem vestida. Ele disse: não, ele é Deus, e para eu me topar com ele com esse tipo de veste, isso não vai funcionar. Não, leva o barco cheio de peixe, mas eu não vou agora não. Eu preciso trocar essas vestes para poder me deparar com ele e conversar com ele. Irmão, as vestes fazem a diferença. Oi, irmão, pelo amor de Deus, as vestes fazem a diferença. Oi, irmão, que conversa? Eu já vou dizendo: santificação é um processo, mas salvação é imediata. Está na Bíblia? Está na Bíblia. Está em Marcos capítulo 5, versículo número 15. Quando Jesus se encontrou com o Gadareno, a Bíblia diz que ele estava assentado, vestido. Capítulo 5, versículo 15. Assentado, vestido, e em perfeito juízo. Na hora a salvação levou o moro. A emoção que conversa é.
E o maior exemplo sou eu. Quando eu aceitei Jesus, lá debaixo do pé da manga, no Jerusalém, sabe, eu gostava muito, assim, um calçãozinho curtinho, e eu estava sem camisa. Eu gostava, modo calor. Mas quando eu aceitei Jesus, no outro dia, você sabe quem é a maior testemunha? É o prefeito Ivanildo, lá de Alexandre. Ele foi meu pai da fé. Ele foi meu pai da fé, ele orientou muito. Mas mesmo sem ele ter me orientado nos primeiros dias, imediatamente o Espírito Santo disse a mim: essa roupa não vai funcionar, tu tem que mudar ela. Porque o Deus de Pai vos santifica corpo, alma e espírito por completo. Não tem esse negócio de somente a alma, só o espírito, é tudo. E na mesma hora eu não tinha condição financeira de comprar uma roupa boa, calça boa, mas eu falei com a minha esposa e disse assim: pai, bora fazer assim, vamos comprar uma camisa para pagar, nem que seja de 10 vezes, mas eu quero uma camisa mal comprida, e eu quero uma calça social. Pai, deixa eu quero. Está aí o testemunho. E a gente foi para uma jovem chamada Deve e comprei a camisa, tive que para 5 meses, uma camisa amarela, durou quase 10 anos a camisa amarela, que eu digo, foi. E aquela calça, eu ia para o culto de camisa mal comprida e calça social. Jesus transformou na hora, não tem esse negócio de processo, mas na hora. Oh, glória a Deus. Jesus transforma na hora, irmão, na hora. Para receber o milagre tem que obedecer a voz de Deus, porque senão o milagre nunca vem. O milagre só vem depois da obediência. Irmão. Aí depois da obediência o milagre vem. Mas se não tiver obediência, nem vai adiantar o sacrifício. Nem vai adiantar o sacrifício. Mas a Bíblia diz que o discípulo levaram o barco e pelo timão dentro da água. Diz: não, depois a gente se vira lá dentro da praia. Mas para ficar assim não dá. É interessante, não. As vestes fazem a diferença e muita. Aqui, se não fizesse, ele se encontrava com Jesus daquele jeito. E resumindo, nós lemos o capítulo de número 7. A gente vai ler agora o capítulo de número 9, para a gente correr por todo o tempo. E logo que saltaram em terra, viram ali praça e um peixe posto em cima. Eu estou lendo 21 e 9. Irmão, é outra coisa que eu fiquei pensando. Vai para cá, a gente vai parar. Sabe o que eu fiquei pensando? Tinha fogo feito, e tinha peixe assado, e tinha pão. Para quem está uma noite toda de pescaria, sacrifício, enfadado, moído, torrado, e quando chega assim tem aquele banquete de peixe assado, irmão, e pão. Sabe o que eu entendo aqui? É que Filipenses, Paulo diz assim, capítulo 4 de Filipenses, e o versículo de número 19, ou seja, o Deus de paz vos suprirá todas as vossas necessidades por Cristo Jesus nosso Senhor. Deus supre ainda a necessidade de crente, irmão, que honra o Senhor. Deus supre necessidade de crente que honra o Senhor. Deus ainda é a surpresa na vida de crente que honra Ele na terra. O salmista diz: eu nunca vi um justo desamparado, nem as suas descendências mendigar o pão. Ele está dizendo assim: se tu me honrar aqui na terra, eu te honro na terra e te honro no céu. Resumindo, capítulo de número 21 e o versículo de número 11, correndo por quanto tempo? Vamos ler o 11, nós lemos 9, agora vamos ler o 11. Simão Pedro já estava na beira da praia, já tinha saído do mar e já estava na beira da praia. Versículo 11: Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tanto não lhe rompias. Pronto até aqui. Meus irmãos, sabe quantos peixes ele pegou naquele lance daquela rede? 153 grandes. Está grande a sua Bíblia? Pode ler. Na minha Bíblia está grande. Está grande? Pronto, vamos fazer uma conta rapidinho, porque eu quero as coisas. Se cada peixe daquele, meu irmão, olha para cá, se cada peixe daquele fosse 1 quilo, dava quantos quilos de peixe? 153 quilos de peixe. Vamos dizer, 3 sacos de cimento ainda só dava um negocinho de 3 quilos, né? Já era uma quantidade boa, não era? Mas na Bíblia não está assim, não. Não. Na Bíblia está dizendo que foi grande. Então, bora não esquecer esse negócio do quilo. Vamos botar cada peixe daquele a 10 quilos. Se a Bíblia diz que é grande, bora botar 10. Agora imagine, a cada peixe a 10 quilos. Bora fazer outra conta? Aí daria quantos quilos? 1.570 quilos de peixe.
ter que explicar direitinho. Daria 1,5 tonelada de peixe, ainda sobrava 30 quilos de peixe. Se a leita não deu certo, foi porque o final não chegou. Mas no final vai dar tudo certo para a glória de Deus. Meu Deus. A gente pensa que Deus está demorando a fazer, mas não, a só vai ter tudo certo. Deus nunca faz nada fora de tempo. Sabe, irmão, Deus não fica abrindo brechinha de porta para te olhar. Ele escancara a porta no canto e diz assim: anda, paz, recebe o milagre, recebe a tua bênção. Irmão, você está pensando que Jesus vai pegar um frasco de perfume, furar na tampa e ficar brincando? Não, ele quebra o canto 32 e desce muita da água, porque ele é Deus de milagre. Louvado seja o nome do Senhor. Aí eu me internei lá no Nevado Cruz, quando saí da restauração. Aí quando eu cheguei na minha esposa, ela ia vir, não veio porque estava na Avenida 1. Ela disse: eu vou, aí já estou vendo se pronto para ir para a matriz. Aí o senhor disse que ela vai cantar, né? Mas não deu, porque foi para ali para a festividade da Avenida 1. Só que quando eu chego no Nevado Cruz, de repente a gerente da vida assim: quem é o doente de vocês hoje? Aí, porque dois bons, eu e minha esposa, dois bons, praticamente perna boa e braço bom. Aí a diretora fez: qual é o doente? Aí sou eu. Ela é uma pessoa, minha esposa. Então, foi assim: não há necessidade dela ficar mal o senhor, não, porque o senhor está com as suas pernas boas e braços bons. E aqui na verdade, tudo que precisa, o companheiro está sucatado, porque o senhor está praticamente bom. Qual é a doença? Essa doença é aqui. E doendo muito, minha cabeça estava, sabe? E aquele peso do lado do rosto. Mas ela disse: se a sua esposa quiser ficar, é uma opção. Eu e ela na frente aqui, e ela virou, e ela disse assim: escute, porque eu estou contando isso aqui. E de repente ela disse assim: e o que a senhora acha? Eu olhei para cá, eu disse: pronto, não tem como ficar sem comida, porque disse aqui, a gente só vai alimentar seu esposo, mas a senhora é melhor ir para casa, porque não vai dar comida uma pessoa que está bom das pernas e bom dos braços. Então foi assim: a senhora tem que ir embora para casa e deixa ele ficar só. Aí eu olhei para ela assim: não tinha como dizer assim, ficar com fome. Eu não tenho como ficar no hospital com fome, porque o começo já é pouco. Aí, entendeu? Para ficar com fome. Aí ela olhou para mim assim, eu olhei para cá. Eu esperei assim: depois de você por aí, eu fico te visitando. Eu vou lá e gastava um pouquinho e fico te visitando. Eu esperei ela dizer isso. Aí eu disse: vamos resolver logo para subir as malas, para ir para o terceiro andar, para a sala 4. E de repente aí ela olhou para a diretora e fez: estava da caneta para eu assinar para ficar sem comer. Eu disse: não é nada. Tu vai assinar para ficar sem comida? Eu disse: vou. Aí a diretora pegou o bolé, pegou a caneta e deu a cara. Aí ela assinou que ia ficar sem comida. Sabe por quê, irmão? Porque ela fez isso? É porque ela é boinha, não é porque é boinha, não. É porque tem hora que para não poder, ou seja, Deus não vai deixar Paulo só, não. Tem que ir para na pé e para ele. E de repente, quando o cara assinou, que a gente foi para o terceiro andar, quando chegou lá em cima, eu estou dizendo que Deus supra a nossa necessidade. E quando chegou lá em cima, aí já outra diretora olhou para a gente e fez: é o senhor que vai se internar? Disse: bora, vamos passar. Aí quando eu vou andando, ela virou para trás e falei: mas o senhor já jantou? Eu disse: já não tem nada, e estou com fome muito. Eu disse: então, e a sua esposa? Eu disse: não, nem eu nem ela, já não comeu nada. Aí ela disse: então foi assim: eu vou ligar lá para baixo agora, para trazer janta para o senhor e janta para a sua esposa. Aí a ficha caiu. Às vezes bate desespero na gente, porque a gente não entende o trabalhar de Deus, irmão. Mas Deus disse assim: o que eu faço, não sabes tu agora, mas entenderás depois. Deus ainda supra as nossas necessidades. Foram 9 dias de internação, mas os 9 dias não faltou nem um pouco de comida, nem para eu, nem para ela. Deus ainda honra a tua fé. E a Bíblia diz que quando ali acaba de jantar, a multidão dos peixes, todo mundo batia peixe, para pagar o que devia, fazer a feira, vender peixe para a vizinhança, um monte de peixe. Quando termina tudo aquilo ali, parece que eu não sou o senhor estava lá, estava não. Mas quando a gente lê o texto, né? Pega fé. Parece que eu vejo Jesus conversando com os demais. Eu quero perceber que ele é Jesus. E conversa assim: de repente,
Jesus dá uma olhadinha para Pedro assim. E depois olha de novo e Pedro diz: não, tem alguma coisa que vai acontecer aqui na beira desse mar. E de repente Jesus olha para Pedro e diz: vamos terminar isso aqui, essa janta aqui. Eu quero falar com você. Deixa eu montar para a Bíblia. Vamos terminar isso aqui, eu quero falar com você. O Senhor vai querer falar, eu quero falar com você. A Bíblia diz que depois Pedro se ausentou dos 6 e foi conversar com Jesus. Sabe qual foi a pergunta que Jesus fez para Pedro? Essa que eu vou fazer aqui agora. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tudo isso aconteceu porque eu vim te fazer uma pergunta. Que pergunta é? Eu vim te perguntar se tu me ama. Que pergunta, né, irmão? Aí Pedro olhou assim, sabe, o coração acelerou. Eu vim só te perguntar, Pedro, se tu me ama mesmo. Porque se tu me ama mesmo, eu tenho outra missão para tu aí. Essa vida de pescaria vai encerrar hoje. Agora, que se tu me ama de fato, eu não estava falando, não, mas parece que eu vejo ele chorando. Eita, meu Deus. Deus é fiel, irmão. Ele conhece a intenção do nosso coração. Oh, aleluia, glória a Deus. O salmista disse que o choro poderia durar uma noite, mas a alegria viria pelo amanhecer. O mesmo salmista no Salmo 57, ele disse: na sombra das tuas asas me abrigo até que passe as calamidades. Jeremias diz no capítulo 31, versículo 16, ele diz assim: assim diz o Senhor, reprima a voz de choro e a lágrima dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Ai, irmão, ninguém se esforça na obra em vão. Há uma recompensa de Deus. Há uma recompensa de Deus. Deus assistiu o esforço dele pescando lá dentro do mar. Eu não sei que hora Jesus chegou ali, mas Jesus viu o esforço. Deus está vendo o esforço. E o milagre vai acontecer para a glória do nome de Jesus. E com esta palavra dirigida, Pedro disse: tu sabe. Por que Pedro disse tu sabe? Porque só quem sonda coração é Jesus. Pedro disse assim: não, eu sei, Jesus, não, que eu te amo mesmo. E o Senhor sabe que eu te amo. Não, tu sabes que eu te amo. Como quem diz assim: o Senhor sabe que eu sou dependente do Senhor. Tive meus erros, minhas falhas, mas nunca deixei de ser dependente do Senhor, meu Deus, sabe? Ser dependente de Deus, irmão, é alcançar o milagre, é ser envolvido pela graça de Deus. Continua sendo dependente de Deus, porque a graça vai envolver até o final da vida. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu vou encerrar. Aí Paulo disse em Filipenses, capítulo de número 1, e o versículo 20 por diante. Aí, ou seja, é 2 Timóteo, capítulo de número 4, e o versículo de número 6. Aí Paulo disse assim: eu já estou sendo oferecido por expansão de sacrifício, e o tempo da minha partida já está próximo. Mas ele falou uma coisa no versículo 7 que eu nunca devo me esquecer. Ele disse assim: eu combati um bom combate, mas acabei a carreira, mas a minha fé está guardada nele. Aí o versículo 8 diz assim: mas desde agora a coroa da justiça me dará o Senhor justo juízo naquele dia, mas não somente a mim, mas todo aquele que aguardará a sua vinda. Eu faço uma pergunta nesta noite: quanto aqui aguarda a vinda de Jesus Cristo, o Nazareno, Rei da Glória, aquele que vai buscar a sua igreja? Aleluia! Tem milagre garantido da parte do Senhor. Deus ainda faz milagre. Ele ainda é o mesmo Jesus daquela praia, daquela peça. Ele é o mesmo até hoje. Ele não mudou. Te prepara para um grande milagre de Deus. Te prepara para um grande milagre de Deus. Eu vou só concluir dizendo: se ainda não deu certo, foi porque o final não chegou. Mas no final da pescaria vai dar tudo certo para a glória de Deus. Deixa eu te dizer: Deus vai assar peixe. Deus tem pão, mas não vai deixar morrer de fome, porque Ele é Deus que supre necessidade. Deus vai suprir todas as tuas necessidades, e o tempo da vergonha vai passar. O tempo da vergonha vai passar, e Ele vai suprir todas as necessidades.
aqui entre nós nesta noite, porque ser alcançado por essa graça, o milagre da salvação. Se tiver aqui entre nós, vem em nome de Jesus. Vem em nome de Jesus. Se tiver alguém aqui entre nós, quem sabe aqui dentro do tempo, eu não estou te conhecendo, mas Jesus conhece o teu coração. Depois que a gente morre, Deus tudo acontece com a gente. O corpo vai para a terra, a alma guarda o julgamento, o Espírito volta a Deus para prestar conta do que fez. Aí fica uma pergunta: aonde queres passar a tua eternidade? Sabia que essa palavra tem lá para frente? Aonde quer passar a tua eternidade? Aleluia, glória a Deus. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não deixa. Aí, desculpe, mas eu me lembro que eu cheguei para a jovem, eu estou de 6 meses. Aí eu vi assim para a jovem: não, pai, por que tu não aceita Jesus? Aí ela fez assim: olha, não vai dar não, porque eu só tenho 15 anos agora. E precisa então disputar minha vida. E eu fui lá para Serém, vai ter umas festas lá em Serém. Nessa época eu morava no Rio. Então eu converti, sem saber de nada. E eu preguei uma pregação minha cura para ela.